Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre correlação. Como fazer correlação no R. Então, se você quer aprender a fazer correlação no R de diferentes maneiras, diferentes apresentações para você colocar nos seus relatórios, nos seus artigos, nos seus trabalhos, fique aqui com a gente, curta e compartilha esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso projeto. Nós vamos criar um projeto primeiro. Então, vemos aqui em File, New Project. Não vou salvar esse que está aberto não, só abrir aqui para vocês verem. O meu R, ele tá com a tela preta, porque eu acho que descansa mais as vistas. Então, a gente voltando aqui, novo diretório, novo projeto, vou dar o nome aqui de correlação. Lembrando que no R não é bom a gente colocar. Lembrando que no R não é bom a gente colocar nem tio e nem cedilha. Então, a gente vai colocar correlacão. Vem aqui, você vai procurar uma pasta lá no seu área de documentos para você salvar. Vou salvar em documentos mesmo, Open, e vou criar esse projeto. Quando eu criar o projeto, ele já vai aparecer aqui pra gente, ó. Criou o projeto. Eu posso minimizar aqui que vai aparecer a minha aba de editor. Esse aqui já está mostrando a versão do R e a gente pode dar um Ctrl L que limpa tudo. E aí eu fui lá e download, baixei, na verdade, dados de qualidade do A. Se você tem interesse nesse dado, vai ter um link aqui, você pode se inscrever, pode se inscrever ou pedir para a gente lá no nosso Instagram também, que a gente passa para vocês os dados e os scripts. Então, vou dar um Ctrl X aqui, vou na minha área de documentos, vou procurar aqui, ó, correlação, e vou colar lá dentro. Então, esses são nossos dados. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é carregar os dados aqui para dentro. Então, vamos lá, nossa aula hoje é de correlação. Por que eu posso colocar o cedilha e o tio? Porque aqui eu estou fazendo um simples comentário. A correlação, a gente quer saber se existe dependência, se existe alguma relação, na verdade, entre duas ou mais variáveis. Então, a gente pode fazer uma correlação entre duas variáveis para ver se elas alteram de forma parecidas, né? Se tem essa relação, se as duas crescem juntas ou diminuem juntas, ou de várias variáveis. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai carregar os nossos dados. E para a gente carregar os dados, a gente precisa carregar um pacote. E o pacote, pacotes são funções criadas pelos próprios usuários do R e disponibilizados para toda a comunidade. Então, vamos lá. Para a gente carregar o pacote, a gente vai colocar library e o nome do pacote, que é o readxl. Dou um Ctrl Enter e carrega para mim. Ah, mas se você não instalou esse pacote, você precisa fazer isso previamente. Eu já tenho esse pacote, então você pode fazer, ó, install.package, colocar entre aspas o nome do pacote. Readxl manda rodar. Não vou rodar isso aqui, porque eu já instalei esse pacote. Você precisa instalar apenas uma vez. E agora a gente vai carregar os dados. Lembrando que nossos dados estão aqui, a gente vai carregar. Eu vou chamar ele de QR mesmo, que é de qualidade do A, igual, que é o nome que eu vou atribuir, e a função para carregar os dados, para ler esses dados, é o read Excel. Por que Excel? Porque eu sei que ele está aqui, ó, XLSX, é um dado de Excel. Se fosse CSV, ia ser o read.csv. E agora, entre aspas, eu vou colocar o nome do meu artigo, ou do meu arquivo. Vou falar para ele qual é o meu arquivo. É qualidade do A.xlsx. Então, esse aqui é o nosso arquivo. Dou um Ctrl Enter aqui, ele vai aparecer para a gente. Só clicar, a gente vai conhecer aqui os nossos dados de qualidade do ar. Nós temos o ozônio, a radiação solar, uma outra coluna de vento, outra de temperatura, o mês e o dia. Então, pessoal, a gente pode observar que aqui a gente tem dados NA. O que são dados NA? São dados nulos, são dados faltantes. Então, isso prejudica a gente nas nossas análises. Por exemplo, se eu pedir, por exemplo, a média aqui, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque
esse dado ele vai ler como um zero. Então, a gente precisa omitir esses dados, tirar esses dados nulos, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, antes de tirar esses dados nulos, é plotar aqui as nossas duas variáveis que vamos estudar para a gente saber se tem ou não uma correlação. Por exemplo, um plot simples. Vamos fazer um plot simples de quem? De que é A, da qualidade do ar, mas eu quero do ozônio. Eu vou fazer um plot do ozônio com uma outra variável. Eu vou querer da radiação solar. Eu quero saber se tem uma certa relação entre o ozônio e a radiação solar. Olha só, que bagunça, hein? Então, a gente vê que a relação é bem pouca, assim, bem pouca. A gente não tem uma correlação muito boa. Mas, para isso, a gente vai ter que calcular. Antes de calcular, a gente vai tirar os dados nulos. Então, aqui a gente coloca que A vai ser igual a quem? A função para a gente tirar, a gente vai omitir esses dados. Então, a gente coloca NA.omit. E eu vou omitir de quais dados? Eu vou omitir todos, eu não quero nenhum. Por mais que eu esteja trabalhando apenas com ozônio e radiação solar, eu quero emitir de todo o banco de dados. Então, aqui eu vou colocar do meu banco de dados. Então, a gente pode observar que diminuiu aqui o número de observações, ou seja, ele tirou o número de observações para a gente. E agora a gente pode trabalhar tranquilamente que não tem mais os dados nulos, não tem mais os dados faltantes. E agora, a gente vai fazer a nossa primeira correlação. Nossa correlação de Pearson. Então, essa correlação vai ser uma correlação bem simples, onde a gente coloca a função co, que é de correlação, e a gente vai definir aqui quais são os dados. Então, eu vou colocar a correlação da qualidade do ar de ozônio em função da correlação em função da qualidade do ar de radiação solar. Então, dou um Ctrl Enter aqui e a correlação deles é 0,34. É muito baixo, então eles quase não têm correlação. São bem baixos mesmo, uma correlação. Porém, a gente pode fazer testes estatísticos. O que a gente pegou só unidade de correlação? A gente pode saber se esses dados são significativos ou não. Então, para isso, vamos fazer testes estatísticos. Nós vamos usar o pacote chamado CorPlot. Então, se você não tem esse pacote, você baixa ele antes, que a gente vai usar esse pacote, que é o CorPlot. De qual forma que eu baixo? Da mesma forma que, Install Package, a gente coloca aqui o nome do nosso pacote. Então, dou um Ctrl Enter. Ele carregou aqui pra gente. E agora a gente vai colocar, a gente vai fazer um teste. A gente vai fazer uma correlação, um teste de correlação de quem? Dos nossos dados. A mesma coisa aqui, qualidade do ar de ozônio. E agora aqui a gente pode definir o método. Então, eu posso colocar aqui, método igual a quem? E colocar, por exemplo, Pearson. Então, aqui, pessoal, olha só, ele me deu a correlação de Pearson, olha só, a mesma correlação, porque é a correlação que a gente tinha pegado do R, o R por padrão, ele já dá essa correlação, e aqui nós temos o p-valor, e aqui a gente consegue verificar se essa correlação ela é ou não significativa através do p-valor. Porém, a gente pode tentar também fazer outras correlações de outros métodos. Eu posso colocar aqui, o método de Kendall. Método de Kendall. E olha só, foi até mais baixa a nossa correlação. Nosso p-valor também ficou abaixo de 0,005. E vamos fazer, por último, a correlação de Spearman. Spearman. E aqui a gente fala que aqui ele deu um valor pra gente, fala que é impossível calcular o valor exato, porque tem muitos dados iguais, Então,
É isso, a gente consegue fazer essa correlação. Mas a gente consegue também fazer uma visualização da nossa correlação. Então, a visualização é muito importante. Por quê, pessoal? Você não vai apresentar isso daqui no seu trabalho. Você vai apresentar possivelmente um gráfico de correlação. Então, esses gráficos, eles são bem usados em vários artigos, em vários trabalhos, e a gente vai aprender a fazer diferentes gráficos aqui. Então, primeiro, lembrando que a gente vai fazer a correlação da qualidade do ar. A gente tem aqui, ó, quando a gente fala cor de todo mundo, ele vai me dar uma matriz de correlação. Ele me deu uma matriz de correlação e isso não é legal da gente apresentar. Por exemplo, você não quer uma matriz, aqui onde estão todas as suas colunas, dessa forma, porque eu acho que não fica legal de apresentar. Então, para isso, a gente vai atribuir um nome aqui, nessa matriz de correlação. Vou colocar MCOR, que é a matriz de correlação, ele vai salvar aqui pra gente. E através dessa matriz de correlação, a gente vai fazer o plot. Então, a gente vai fazer o core plot. Core plot de quem? Da nossa matriz de correlação. Então, quando eu der um Ctrl Enter aqui, ele vai mostrar pra gente o que significa a matriz de correlação. Ele mostra os dados que estão mais correlacionados. Por exemplo, quanto mais próximo de 1 e de menos 1, quanto mais forte for a cor, maior for a bolinha, mais correlacionados eles estão. Por quê? Porque mais próximo de 1, eles crescem de uma maneira proporcional e mais próximo para positivo, por exemplo, eles crescem juntos e mais próximo de menos 1, eles crescem opostos. Por exemplo, enquanto um cresce, o outro diminui. Enquanto um está crescendo no valor, o outro está diminuindo no valor. Então, é isso. Então, a gente pode observar aqui que o ozônio, ele tem uma certa correlação aqui com o vento, de forma negativa, enquanto um aumenta ou diminui, e com o tempo de forma positiva, enquanto um aumenta, o outro aumenta também. Então, a gente pode observar que essa foi a correlação mais forte. Porém, a gente pode mexer nesses mapas. A gente pode fazer o core plot aqui, ó. Core plot e adicionar alguma coisa. A gente pode adicionar, por exemplo, um método. Esse método não vai ser agora o método de Pearson, não. A gente vai fazer um método de visualização. Então, vou colocar o método column. Olha só, ele já mudou pra gente para fazer quadradinhos. Posso fazer também o método elipse. Elipse. Tiro o S aqui, o R. Elipse, olha só. A gente pode apresentar de uma forma diferente. Nós temos também o método do shade. O shade, ele vem assim, traçadinho, com tracinhos laterais. E a gente tem o método de números, né? Que geralmente a gente vê muito em trabalhos também. Então, quanto mais próximo de 1, maior a correlação. E negativo significa que eles são opostos, né? Igual eu falei para vocês. E positivo que eles estão crescendo ou diminuindo juntos. Então, a correlação, assim, por número, ela é muito boa de ser visualizada. E a gente pode mudar também a posição. Mudar a posição desses números. Eu acho que vocês possivelmente já viram que existe a correlação que ela é só metade. Porque aqui está repetindo, ó, o 0,35 está repetindo aqui, o menos 0,61. Então, isso, tudo que está fazendo aqui, é como se fosse um espelho. Então, a gente pode mudar essa posição. Então, para mudar a posição, em vez de método aqui, eu vou colocar o type. Qual tipo que eu vou querer? Por exemplo, o up. Então, eu vou colocar só para cima. Mas eu também posso fazer do tipo... lower, que é só a parte de baixo. Então, a gente pode brincar com isso aqui, a gente pode
você pode escolher qual que é o seu melhor método e qual que é o seu melhor tipo de apresentação. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o meu, aqui. Eu vou colocar do tipo, pode deixar esse mesmo, vou colocar um método igual de números, que eu acho que é muito bem apresentado, porque a gente consegue visualizar de uma forma melhor. Mas se você quiser outro, você também pode apresentar de uma forma diferente. Você pode colocar, por exemplo, aqui o shade. Então, isso aí fica ao seu critério de como você quer apresentar os seus dados, como você quer apresentar no seu trabalho os seus dados. Então, olha só, pessoal, a gente aprendeu hoje a calcular correlações. Você pode escolher se é Pearson, se é Kendall, se é Spearman. A matriz de correlação, a gente fez a matriz de correlação. E através da matriz de correlação, a gente consegue plotar por um método e por um tipo, se é lower ou se é up. Então, pessoal, é isso. Se vocês têm interesse nesse script e nos dados utilizados na aula, vocês podem solicitar para a gente aqui, vai ter um link aqui para vocês clicarem, vocês podem solicitar, ou então vocês podem ir no nosso Instagram e pedir o link que a gente vai disponibilizar isso para vocês, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem deixar também, que eu venho responder. Curta e compartilhe esse canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que sempre tem aulas novas. Tchau, tchau. Até a próxima.